Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está em estúdio comigo esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por referir a realização do Conselho Europeu, que decorreu na passada semana, também fazendo uma referência posterior à Cimeira União Europeia-China que está a acontecer neste momento. Tudo marcado pela situação da guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia. Exatamente, portanto, o Conselho Europeu da semana passada foi esclarecedor, demonstrou a grande coesão dos países europeus e das ligações ocidentais. Fundamentalmente decidiram em termos de segurança e defesa, um compromisso claro da reconstrução da Ucrânia democrática pós esta ofensiva, uma redução da dependência europeia relativamente ao exterior, prioridade também à análise da segurança alimentar e do comportamento dos preços, como nós sabemos, têm sido no sentido inflacionista. Sim. Ainda hoje temos notícias da zona euro com uma taxa de inflação de 7,5%, Portugal com 5,3%, a Espanha, que é o nosso maior parceiro comercial, com 9,8%. De qualquer maneira, o Conselho reafirmou a sua posição internacional contra a agressão do governo russo à Ucrânia e a necessidade de consolidar a defesa e também aumentou o perímetro das sanções económicas aplicáveis à Rússia. Hoje, o Presidente do Conselho e a Presidente da Comissão e o alto responsável da política externa estão em contacto com o Primeiro-Ministro chinês e com o Presidente chinês. O que a União Europeia pretende? O principal ponto do encontro é, de facto, o apoio internacional da Ucrânia decorrente desta crise humanitária e a destabilização que isso provoca na ordem internacional. Pretende-se uma clarificação por parte da China? Uma posição muito clara, conflito. mas nós também conhecemos a posição da China em todos os conflitos, não é? Não se espera uma grande clarificação, mas apesar da China não se mostrar favorável ao conflito, não toma uma posição clara contra o invasor, nós sabemos que é isso. E é preciso algum equilíbrio daquele país de quem nós também dependemos muito em termos comerciais, e o que a União Europeia pretende é que esta situação de equilíbrio instável não se transforme num apoio excessivo à Rússia. O que se pretende, ao que parece, é o acesso às empresas por parte da China. Da China, exatamente. A China tem muitos interesses ativos na União Europeia. O que se pretende é um equilíbrio em termos de mercado de concorrência, porque países terceiros concedem apoios às empresas para estarem no mercado internacional, no mercado europeu, criando alguns desequilíbrios no mercado interno. Portanto, o que se pretende é o estabelecimento de algumas regras de equilíbrio, diminuindo na medida do possível, porque a União Europeia tem um instrumento de fiscalização, de poder de controle sobre isso, a estabilidade dos produtos a nível da União Europeia fornecidos por países terceiros. É um momento de clarificar posições, talvez. Exatamente. Na ordem mundial. Falando ainda de um outro tema, a questão energética e as suas repercussões a nível da União Europeia e dos seus Estados-membros. Sabemos que a dependência era grande, a dependência energética em relação à Rússia, e estamos a sofrer os impactos disso mesmo, não é? Em termos de preços, fundamentalmente, com implicações para famílias e empresas e uma escalada dos preços da energia, como temos visto. Portugal e Espanha uniram-se no Conselho e tomaram uma posição muito clara e que lhes foi muito favorável. Portanto, a via energética corre riscos de ter repercussões a nível da austeridade, como acabámos de dizer, e Portugal e a Espanha aliaram-se naquilo que pretendem da União Europeia e que foi muito. Daí até o chanceler Scholz ter dito que os dois países ibéricos defenderam os seus interesses de uma forma muito convicta. E o que é que os países conseguiram? Em primeiro lugar, acordaram numa interconexão dos dois países ao mercado europeu. Havia ali um entrave da França, e a França conseguiu
emendar a sua posição. Moderar. E portanto, essa conexão. Depois, optaram por um plano conjunto das suas redes comuns europeias, fazendo com que a União Europeia permitisse também um sistema de exceção e temporário de fixação de preços do gás, principalmente, porque Portugal e Espanha representam 1/3 do gás líquido, gás natural líquido consumido na União Europeia, principalmente com fornecimentos que Portugal consegue através de importações da Nigéria, a Espanha através da Argélia, e a grande transformação nas empresas europeias. Basta dizer que na Catalunha, em Barcelona, existe a maior capacidade de processamento energético de GNL, ou seja, gás natural liquefeito. O que é que eles fazem? Compactam, reduzem a temperatura e depois transportam por via marítima. A via marítima, neste momento, tem grandes vantagens relativamente aos gasodutos, como nós podemos constatar, não é? Verificar. O que é que acontece? Esta fixação de preços seria depois compensada relativamente aos países, através de taxas ou através mesmo de outras indenizações. Portugal e Espanha ontem já avançaram com uma proposta de propor 30 euros por unidade, e isso fazia com que o preço da energia baixasse quase para metade daquilo que é atualmente, o que é muito importante até para os factores de produção, para as empresas que dependem grandemente da energia. Portanto, houve coesão, digamos assim, entre Portugal e Espanha. E Espanha, portanto, formando um bloco ibérico nestas matérias. Moscovo, neste momento, exige que os países europeus paguem o fornecimento de gás, nomeadamente, em rublos. E, entretanto, os países europeus já disseram que não disseram farão. Que não, porque isso altera as cláusulas contratuais. O que é que acontece? O presidente russo resolveu assinar ontem um decreto que entra em vigor hoje, exatamente contornando esta situação. E como? Criando um braço financeiro à Gazprom. E esse braço financeiro é criado através do banco Gazprom Bank, que foi um banco que foi excluído das sanções, pelas razões óbvias, não é? E é um dos poucos bancos que, não sendo sancionado pelo Ocidente, permite a entrada de divisas estrangeiras. Gazprom, a empresa fornecedora do gás, Gazprom Bank, o braço financeiro dessa empresa. O que Putin pretende é exatamente, e o decreto reflete isso, é exatamente que este banco da Gazprom receba os valores em euros, digamos, em euros dólares. Ou em dólares, dos países compradores do gás, que são obrigados a abrir neste banco uma conta na moeda estrangeira, depois recebe nessas moedas e tem possibilidade, foi dado ao banco possibilidade de fazer o câmbio de divisas das moedas estrangeiras para rublos. Ora, aqui consegue ter umas funções de aquisição de moeda estrangeira, tipo Banco Central, e consegue, por duas vias. Por um lado, satisfazer, digamos, as exigências dos clientes, como eles chamam, os clientes europeus, e depois financiar-se também de moeda estrangeira para depois fazer as suas importações, as suas compras fora da Rússia, de material que ele precisa tanto nesta altura e até de outros materiais que não são bélicos, não é? Portanto, consegue contornar esta questão. Acha que será bem sucedido? Vamos ver a resposta dos europeus, na medida em que o decreto foi assinado ontem à tarde e portanto, entrou em vigor hoje. Veremos como é que os clientes da Rússia, como ele diz, se comportam. Sim. No próximo dia 9 de abril vai acontecer em Varsóvia um evento denominado Em Defesa da Ucrânia. Qual a finalidade deste evento? O evento é exatamente mobilizar apoios para os deslocados e os refugiados. É um evento coorganizado pela União Europeia, pela Polónia e pelo Canadá e pretende coordenar através do mecanismo de proteção civil europeu, que é quem vai coordenar isto a partir de Bruxelas, todas as doações em géneros, desde medicamentos, vacinas, material médico, mas também tendas e colchões e camas que são bem necessários. O objetivo não é só fazer o apoio direto à própria Ucrânia, mas também a todos os países pertencentes à União Europeia ou não, o caso da Moldávia, ou não, que recebam deslocados ou refugiados
Daí o apelo da União Europeia, efetuado também esta semana, para que as empresas privadas façam doações em bens, não financeiras, em bens, para este acontecimento do Stand Up for Ukraine. E então é uma co-organização da Comissão Europeia, Polónia e Canadá. E o Canadá. Falamos do instrumento SUR, foi criado durante a crise pandémica de apoio aos Estados da União Europeia, nomeadamente na questão do emprego. Balanço. Portanto, a União Europeia disponibilizou esta semana 2,7 mil milhões de euros a 3 países, a Hungria, Polónia e Portugal. Relativamente a Portugal, o montante são de 523 milhões e prefaz assim a quantia final que Portugal recebe através deste apoio, que é um empréstimo. É um empréstimo, portanto reembolsável, com condições muito favoráveis, mas reembolsável. Cria dívida na mesma, é isso? Sim, cria dívida, mas está à parte da dívida pública. Portanto, foi criado para abranger exatamente um fundo que apoiasse as empresas e os empregos sem fazer aumentar a dívida pública dos Estados de uma forma que depois viesse contrariar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portugal, neste fundo, o fundo total de 100 mil milhões para toda a Europa, relembremos que a Itália aqui recebeu a maior tranche, mas Portugal teve um valor de 5.934 mil milhões, recebe aqui a última tranche relativamente a outros países que ainda não atingiram. Portanto, vão fazendo os pagamentos, mas têm que demonstrar que de facto aplicaram esses valores nos apoios às empresas e aos empregos. Entretanto, o Parlamento Europeu olha já para as próximas eleições europeias e há uma proposta de reforma do processo eleitoral europeu. Sim, uma reforma completamente inovadora, digamos assim. E inesperada? Ou... Um pouco esperada. Digamos que é... não sei se vão fazer essa leitura, mas é uma via para o federalismo, ou seja, foi através de uma comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que propôs esta reforma, que vai ter que ser analisada no Parlamento Europeu já na primeira semana de maio, nos trabalhos em Estrasburgo, na semana de Estrasburgo, entre 2 e 5, e esta iniciativa legislativa propõe que haja 2 círculos eleitorais. Os círculos de cada país e um círculo pan-europeu. Ou seja, cada eleitor recebe 2 votos e vota para os deputados europeus na circunscrição nacional e os deputados europeus na circunscrição europeia. Podem-se candidatar maiores de 18 anos. Esta nova circunscrição deverá ser submetida pelas próprias autoridades europeias, embora respeitando a representação geográfica de cada país para não haver desequilíbrios relativamente aos países mais pequenos, de menor dimensão. Vai também haver, segundo esta proposta, um limite máximo para grandes zonas geográficas de 3,5%, para não haver um número elevado de deputados nessa matéria, e também fixa uma data comum a todos os Estados-membros, que é o 9 de maio, o Dia da Europa, para a realização das eleições. Exatamente, porque, como sabemos, há datas diferentes, portanto, naquela semana, mas uns votam à quinta, nós normalmente votamos ao domingo, mas ser também 9 de maio. Esperamos para ver o que é que o Parlamento decide na primeira semana de maio. Vai ser votado? Vai ser votado e depois do Parlamento tem que ter unanimidade do Conselho, também esperamos. Mas esta criação, de facto, de um círculo eleitoral pan-europeu, cria um número de deputados ligados a vários partidos, mas fora do âmbito de cada um dos Estados-membros. Já se falava disso, penso, nas últimas eleições europeias. Já se falou. Nunca se acreditou, talvez agora o Parlamento tenha achado que com esta maior coesão e unificação europeia seja um momento oportuno, porque isto foi votado há 2 dias. Há dados que a doutora Ana Rita Barros traz a esta emissão, dados sobre o emprego jovem. São dados divulgados para o Eurostat. O emprego jovem foi quem sofreu mais na crise pandémica. Os dados referem-se a jovens entre os 15 e os 29 anos, comparando 2020 no terceiro trimestre com 2021 e com 2019 também todos no terceiro trimestre. O que é que acontece? Os valores em 2021
continuam a ser ligeiramente abaixo em termos médios de 2019, embora alguns Estados-membros superando claramente, que é o caso da Irlanda, que superou a crise muito facilmente. Portugal mantinha-se ainda com um valor de decréscimo maior do que os 0,1 pontos percentuais registados pela média europeia. Aliás, Portugal também em 2020 restou dos maiores valores de desemprego aqui no escalão jovem, a Lituânia também, a Espanha e a própria Irlanda, só que depois a Irlanda recuperou, a França também, embora a França não tivesse estado com valores tão baixos. Nós ainda vamos numa trajetória, agora veremos com este ano o que é que acontece. A crise pandémica segue-se outra crise, não será fácil recuperar valores e empregos. Já há estimativas que apontam para uma redução para o PIB, portanto a riqueza dos Estados-membros, que variam este ano entre 1,1% até 4%, o que é muito significativo em termos orçamentais. A terminar, a doutora Ana Rita Barros escolheu uma frase do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, porque na Cimeira da semana passada foi reeleito para um mandato de 2 anos e meio, que nós nem sequer nos apercebemos, dado a quantidade de informação da Cimeira. E Charles Michel esta semana falou exatamente aos jovens no Sciences Po, em Paris, portanto o Instituto de Estudos Estratégicos de Paris, e dizia exatamente isso o Presidente do Conselho. A história da humanidade não é necessariamente uma linha reta de progresso face a um futuro ideal. A autonomia estratégica e a soberania da Europa são o desafio da nossa geração e da vossa geração. Portanto, uma mensagem aos jovens europeus nesta altura. A olhar para a atualidade. A atualidade e a nossa trajetória. E a trajetória, que não tem sido fácil nos últimos anos, é verdade. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Fica o encontro marcado para uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada. Obrigada.